tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, crianças, mais uma videoaula e hoje da disciplina de Geografia. Então, pega o seu material, escreve cabeçalho no seu caderno. Não esquece de colocar a data de hoje, que é 18 de junho de 2020. Depois você vai escrever Livro de Geografia, páginas 143 até 145, ok? Olá, meus pequenininhos, agora chegou a hora da explicação da nossa aula. Então, quero que vocês prestem bastante atenção para vocês entenderem um pouquinho sobre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, tá bom? Vamos lá! Nós vamos começar falando sobre o Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? Nós estamos falando do prefeito. O prefeito, ele tem uma equipe e qual é a sua função? A função dele e da sua equipe é fazer cumprir as leis. Tia, mas como ele tem acesso a essas leis? Aonde ele pega essas leis? Então, o prefeito ele tem um local de trabalho, correto? Assim como a tia Iana tem um local de trabalho dela, que é a escola, o prefeito tem o local de trabalho dele, que nós chamamos de prefeitura. Nós damos o nome de prefeitura. E aí o prefeito, o vice-prefeito e os seus secretários vão compor essa equipe e vão ter acesso a essas leis. E aí chega o momento de executar o cargo deles, o dever deles, que é o quê? Fazer com que essas leis sejam cumpridas, essas leis aconteçam. Mas essas leis, elas são criadas por quem, tia? Pelo Poder Legislativo. São os vereadores. Eles fazem parte eles ocupam o Poder Legislativo. E aí, o que acontece? Eles vão criar essas leis que vão garantir os deveres e os direitos de cada habitante. Entendeu? De cada morador do município. Correto? E aí, tia, aonde eles vão fazer isso? Eles têm também um local de trabalho apropriado. Assim como o prefeito trabalha na prefeitura, os vereadores se reúnem na Câmara Municipal. E aí lá eles vão criar, vão debater, vão discutir o que é melhor para encaixar dentro daquela lei e assim criar a lei, correto? Que vai garantir o dever, mas também vai garantir o direito de cada habitante. Agora nós vamos falar um pouquinho do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o município, ele não tem um Poder Judiciário próprio. Então, esse cargo, ele é ocupado por um juiz, que nós chamamos de juiz de direito. E o que ele tem que fazer? O juiz de direito, ele julga as leis, né? Ele julga se está sendo... essas leis estão sendo respeitadas, essas leis estão sendo respeitadas. E aí, se for necessário, ele tem o poder de aplicar uma punição, né? Mas isso só se for necessário. E como é que ele faz para poder ocupar esse cargo? Ele presta um concurso, ele faz uma prova para poder ocupar o cargo de juiz de direito, né? Que é do Poder Judiciário. Diferente do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Que no Poder Legislativo e no Poder Executivo, quem escolhe as pessoas que vão estar dentro desses poderes é o povo. Através de quê? Através das eleições. Você já ouviu falar na eleição? Acredito que sim, né? Eleição de prefeito, de presidente, vereador, já ouviu falar? Então, e aí, quem é que pode escolher essas pessoas que vão ocupar esses cargos? São pessoas que nós chamamos, né, são pessoas maiores de idade, vamos dizer assim. E aí nós temos um documento chamado Título de Eleitor. E esse documento, ele garante, né, o nosso direito, o nosso dever de eleger um representante executivo e um representante legislativo. E quem é que pode votar, tia? Eu posso votar? Você, criança, pode votar? Pode ou não pode? Não pode. Só as pessoas maiores de 18 anos
anos são obrigadas a votar. Mas com 16 anos, se você já quiser exercer esse dever, você pode, né? Se você quiser votar, você pode com 16 anos. E aí, mas é facultativo. O que é facultativo, Tia? O que significa isso? Que você pode fazer ou não pode fazer. Não tem nenhuma lei que te obriga a fazer com 16 anos. Mas com 18 não. Com 18 anos até os seus 70 anos, você é obrigado a votar. E aí, o seu voto ajuda a escolher um chefe executivo e os representantes do poder legislativo. Bom, crianças, agora nós vamos à leitura dos textos do nosso livro para a gente poder fechar esse raciocínio e entender melhor tudo isso que a tia acabou de explicar. Vamos lá? Pega o seu livro aí, por favor. Abre na página 143. Acompanha comigo. Quem governa o município? Há sempre alguém que cuida dos interesses das pessoas que fazem parte da comunidade. Na família, por exemplo, são os pais e as mães. São o pai e a mãe, ou os responsáveis. Na escola é o diretor. Nos templos religiosos, o sacerdote. E no caso do município, quem governa, isto é, quem cuida dos interesses da população, E no caso do município, quem governa, isto é, quem cuida dos interesses da população? O município é governado ou administrado por pessoas que pertencem ao poder executivo e ao poder legislativo. As pessoas que trabalham em cada um desses poderes têm a responsabilidade de cuidar dos problemas do município e atender às necessidades dos moradores. No poder executivo, no município, o chefe do poder executivo é o prefeito, que é auxiliado em seu trabalho pelo vice-prefeito e por seus secretários de governo. A sede do poder executivo do município é a prefeitura. O prefeito e o vice-prefeito devem administrar o município e fazer cumprir as leis. Eles são escolhidos pelo voto do povo, por meio de eleições diretas. O poder legislativo. O poder legislativo do município, que tem como sede a Câmara Municipal, é formado pelos vereadores. Os vereadores também são escolhidos por eleições diretas. Eles fazem as leis do município, que garantem o direito e estabelecem os deveres de cada habitante. O poder judiciário. O município não possui o poder judiciário próprio. Esse poder é representado no município pelo juiz de direito, que trabalha no fórum. O juiz de direito não é eleito pelo povo. Ele é um funcionário do governo do estado. Sua função é julgar se as leis estão sendo respeitadas ou não. E caso seja necessário, aplicar as penas, isto é, as punições correspondentes. Como não são escolhidos por eleição, os juízes precisam fazer uma prova para desempenharem o cargo, ou seja, prestarem um concurso público. Bom, crianças, agora nós vamos à explicação do nosso exercício da página 145. Vamos lá? Exercício 1. Bom, antes de eu começar a explicação, eu quero propor a você que convide o seu responsável para te ajudar a desenvolver, ou melhor, a responder essas perguntas, esses exercícios. Então, senhor responsável, conto com a sua ajuda. Vamos lá? Agora sim, vamos à explicação. Se você fosse o prefeito do seu município, quais seriam suas principais ações para melhorar a vida da população? Pense em 3 coisas que você faria, escreva-as abaixo e apresente-as. Bom, a tia vai ler com todo amor e carinho cada proposta quando nós voltarmos à nossa atividade, né? Lá na nossa escola. Crianças, aqui o que está sendo proposto? Você nesse momento vai ser o chefe executivo, o prefeito da nossa cidade. Você
enviar 3 coisas que você faria, que você pensa, que você vê que pode melhorar a vida da nossa população. E aí você vai escrever abaixo o que você faria para melhorar a vida da situação. Da população. Eu quero que você me dê 3 coisas. Pensa aí em 3 coisas e diz para mim o que é, tá bom? 2. Vocês vão ter que pesquisar um projeto que se relaciona com o meio ambiente existente no nosso município. Então, vocês vão ter que pesquisar na internet um projeto desenvolvido, né, ou em desenvolvimento do nosso município que tem relação com o meio ambiente. E depois vocês vão me dizer quem foi o autor dessa ideia. Se foi o prefeito ou se foi os vereadores, tá bom? Quem foi que criou, se foi um vereador ou se foi o prefeito, tá bom? Bom, e vocês também vão ter que escrever sobre o resultado já obtido desse projeto, tá bom? Se já tem algum resultado. Caso vocês não encontrem nenhum projeto desses, vocês podem pensar e desenvolver um projeto e colocar aqui como resposta, tá bom? Vamos agora à explicação do Mãos à Obra. Vocês vão pesquisar sobre os governantes do nosso município. E aí vocês vão anotar no caderno de vocês, tá bom? Então, letra A. Você vai falar qual é o nome do nosso prefeito, quando que ele foi eleito, né? Quando aconteceu a eleição no qual nós elegemos ele como prefeito. Quando haverá uma nova eleição, né? Novas eleições, e onde fica a sede da prefeitura, tá bom? Em qual bairro fica a sede da prefeitura. Na letra B, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder legislativo. E aí vocês vão me dizer quantos são os vereadores, quem é o presidente da Câmara dos Vereadores, e quando haverá novas eleições, onde fica a Câmara Municipal do nosso município. Beleza? Então, crianças, mãos à obra, que na continuação desse vídeo eu trago a correção para vocês. Beijinhos! Amores, agora chegou a hora da nossa correção. Então, vamos lá. No primeiro exercício, diz assim: se você fosse o prefeito do seu município, quais seriam suas principais ações para melhorar a vida da população? Pense em 3 coisas que você faria e aí pede para você anotar. Bom, é uma resposta pessoal, então a tia vai falar com as palavras dela, ok? Bom, a primeira coisa que eu ia fazer, se eu fosse prefeito, para garantir a melhoria para a população, seria garantir o direito da educação. Ou seja, eu estou falando das redes municipais, né? Aqui no nosso bairro, muitas pessoas não têm tanta dificuldade, mas em bairros vizinhos ao nosso, algumas pessoas têm dificuldade de acesso às escolas municipais, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já escutaram falar do ônibus da Liberdade. Esse ônibus, ele tem, né, o objetivo dele é levar essas crianças à escola e depois deixar essas crianças em suas casas. Porém, não tem qualidade esse ônibus, né? Ele é muito difícil de passar e de realmente cumprir com o objetivo, que é pegar essas crianças e levar essas crianças até a escola. Então, se eu fosse prefeito da nossa cidade, eu garantiria, por exemplo, o acesso às escolas municipais, ou seja, educação para todos. Essa seria a primeira coisa. Na segunda coisa, o que eu ia fazer? Eu ia garantir o acesso seguro e de qualidade nos transportes públicos. Ou seja, eu iria fiscalizar, né, os transportes públicos,
Por quê? Nós temos transportes públicos, porém, as condições deles são muito precárias. E aí, os habitantes do nosso município, eles acabam sendo prejudicados. Por exemplo, as pessoas precisam acordar muito cedo, às vezes, para chegar ao seu local de trabalho. Por quê? Porque pegam conduções muito lotadas, com condição de segurança muito precária, né? Ônibus quebrado, muito cheio, enfim. Então, essa seria a segunda coisa que eu buscaria como melhoria para o nosso município. Terceiro e último projeto, né? Ou melhor, a terceira melhoria seria garantir saneamento básico para as pessoas mais carentes, né? Nós encontramos pessoas muito carentes que não têm nem mesmo o direito de ter o seu saneamento básico. Então, essa seria a melhoria que eu ia propor caso eu fosse exercesse o cargo de prefeita do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Na segunda pergunta, diz assim: pesquise um projeto que se relaciona com o meio ambiente existente no seu município. Escreva no espaço abaixo quem idealizou, se foi o prefeito ou o vereador, e os resultados já obtidos. Então, a tia colocou aqui, também é uma resposta pessoal, né? Então, a tia vai responder com as palavras dela. Eu busquei a Lei 6108/2016. O autor dessa lei é o vereador Renato Cinco, do PSOL. E o que essa lei garante? Ela garante que seja divulgado os dados da qualidade da água para nós, né? Para a população. Então, né, no início do ano, lá em janeiro, vocês vão lembrar que muitos bairros, né, a nossa população encarou aí a realidade de estar recebendo uma água com gosto de terra, né? Então, essa água era clara que ela não estava, era claro, né, que ela não estava potável, né, para o nosso consumo. E aí, nós tivemos acesso a todo o tratamento dessa água, a qualidade, o que estava infectando essa água, enfim, todas as informações graças a essa lei criada pelo vereador Renato Cinco, do PSOL, tá bom? Então, o resultado obtido é que nós temos realmente acesso a esses dados através das vias de comunicação, né? Nós temos acesso a esses dados do desenvolvimento, da qualidade, do que é colocado, o porquê, né, da água não ter chegado potável para nós lá em janeiro, né, porque estava com esse gosto de terra e mais todo esse assunto. Agora nós vamos lá responder o Mãos à Obra. A tia vai colocar a resposta aqui no quadro. Agora nós vamos à resposta da letra A. Em relação ao Poder Executivo, qual é o nome do prefeito? O nome do nosso prefeito atual é Marcelo Crivella. Quando ele foi eleito? Ele foi eleito no dia 1º de janeiro de 2017. Quando haverá novas eleições? Se nada mudar, o primeiro turno, 4 de outubro de 2020. E aí, se houver a necessidade de segundo turno, vai ser dia 25 de outubro de 2020. Não, já respondemos. Onde fica a sede da prefeitura? Bom, o bairro que fica a sede da prefeitura do Rio de Janeiro é o centro do Rio, tá bom? Então, agora nós vamos corrigir a letra B, em relação ao Poder Legislativo. Quantos são os vereadores? 51 vereadores. Quem é o presidente da Câmara dos Vereadores? Jorge Felipe. Quando haverá novas eleições? 4 de outubro de 2020. Onde fica a Câmara Municipal de seu município? Fica na ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E ela fica lá no centro do Rio de Janeiro também, tá bom? Pertinho, inclusive, da prefeitura, tá?
Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fica aqui mais uma videoaula. Eu volto na próxima aula com novos conteúdos para vocês. Tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Beijinhos!